A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, chegamos finalmente à metade do nosso relógio a sós com Deus, não é verdade? Como é que tem sido a sua prática devocional? Você tem conseguido separar um tempo para cultuar a Deus, para estar a sós com o Senhor? Eu costumo fazer isso de manhã. Eu penso que as primícias do meu dia, elas precisam ser oferecidas ao Senhor. Então eu decidi que Deus é a primeira pessoa com quem eu converso toda manhã, de quem eu ouço através da leitura da palavra e com quem eu falo. E isso é muito bom, isso é muito importante porque você está salvando o seu dia quando você começa ele com Deus, na presença de Deus, não é? Mas vamos dar uma recapitulada? Primeiro, nós aprendemos sobre a leitura da palavra. Em segundo, a meditação e a aplicação pessoal. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre confissão da palavra. Em quarto, aprendemos que nós temos que confessar os nossos pecados. E em quinto lugar, a pastora Vasti nos falou sobre louvor. E hoje vamos falar de adoração. É aquele momento do nosso a sós com Deus que nós vamos adorar ao Senhor. Aí você pode até me perguntar, mas Lúcia, louvor e adoração não é a mesma coisa? Não, não é. Existem algumas diferenças. Embora todos, o foco é Deus, é o momento da nossa oração que nós estamos voltados para Deus, louvor é diferente de adoração. Eu vou te dar pelo menos três diferenças entre louvor e adoração. Primeiro, nós louvamos a Deus engrandecendo a Ele pelo que Ele faz. E a adoração é pelo que Ele é. Em segundo lugar, nós, quando louvamos a Deus, nós estamos focados nos presentes que Ele nos dá. Mas na adoração, o nosso foco é a sua presença. No louvor, nós temos expressões de vida. Na adoração, nós temos um estilo de vida. Porque quando nós olhamos para as duas palavrinhas do grego e do hebraico, que no português foram traduzidos para adoração, no hebraico tem uma palavra que significa servir. E servir a Deus não é simplesmente um momento que você para e adora e fala algumas coisas para Deus, não é. É o seu estilo de vida. A nossa vida de santidade, a nossa vida de intensidade, de comunhão com o Senhor, ela é uma vida de adoração a Deus. Mas por outro lado, no hebraico tem uma palavrinha que significa prostrar-se, render-se diante do Senhor, prestar homenagem. E quando nós pegamos essas duas palavras e condensamos ela em adoração, então nós podemos resumidamente dizer que adorar a Deus é nos prostrarmos diante dele e servi-lo. E aí, eu queria só abrir um parêntese para mostrar para você que Jesus, enquanto ele estava nos ensinando aqui na terra, ele, citando Isaías, ele fala de um tipo de adoração que é inútil. Isso está lá em Marcos, no capítulo 7, os versículos 6 e 7, eu gostaria de ler para você. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então aqui nós vemos que a adoração apenas da boca para fora ou de gesto, às vezes nós fazemos mímicas, né? Fechamos os nossos olhos, levantamos as nossas mãos ou até mesmo nos ajoelhamos, mas é algo só exterior. É como se fosse uma encenação. Isso é interessante para os homens verem, não para Deus. Jesus disse que não tem valor algum. Para Deus, a nossa adoração só externa não resolve. Agora é interessante que Jesus, quando ele ensinou a respeito de adoração, ele o fez a uma mulher. É engraçado, né? O ensino mais profundo sobre intimidade com Deus é falado a uma mulher. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana. Lembram-se dela? Eu vou ler aqui os versículos, vou ler do versículo 19
até o 24. Diz assim, João 4, 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém o adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante, né? Eu estava meditando nesse texto e eu pensei o seguinte: aquela mulher, quando Jesus revelou algumas coisas sobre a vida dela, ela percebeu que Jesus era profeta e ela teve uma postura de alguém que tem um coração para Deus. Ela não pensou assim, oba, um profeta, vou perguntar sobre o meu futuro, vou perguntar sobre como é que vai ser a minha vida. Ela não fez isso. Ela quis saber logo qual era o lugar certo de adorar a Deus. Mas a questão não é onde nós devemos adorar a Deus, e sim como. E Jesus, então, trouxe um ensinamento tremendo àquela mulher, e esse ensinamento, ele estende-se a nós também. Eu queria destacar pelo menos 3 coisas sobre o que Jesus ensinou à mulher samaritana em relação à adoração. Primeiro, ele falou sobre conhecer. A questão não é onde, não é o quê, porque nós sabemos, se você dá uma olhada nas outras culturas, toda cultura tem adoração. Mas a questão é quem adoramos. E aqui Jesus mostra que é necessário nós conhecermos a Deus para adorá-lo. Então a primeira coisa que ele fala é, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus mostrou que, em primeiro lugar, para nós adorarmos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E em segundo lugar, Jesus fala como que essa adoração deve acontecer. E aqui ele mostra 2 aspectos. Ele fala que tem que adorar em espírito e em verdade. O que seria adorar a Deus em espírito? Claro, se você tem a prática de orar em línguas, quando você está orando em línguas, você está orando no Espírito. Mas quando nós pensamos em adorar a Deus no Espírito, nós vamos lembrar de uma coisa muito importante. É no nosso espírito, no nosso interior, que o Espírito de Deus habita. Então, quando você for adorar ao Senhor, volte-se para dentro, volte-se para o seu espírito, porque é lá que está o Espírito de Deus. E adore do íntimo. A adoração, ela tem que brotar lá de dentro de nós. É o mais íntimo dos nossos sentimentos, do nosso desejo para o nosso amado. E depois, em verdade. Em verdade fala de adorar com o nosso entendimento, adorar com o nosso intelecto, adorar com aquilo que nós sabemos. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara. Adoração significa prostrar-se. Mas adorar também significa eu exaltar aquilo que Deus é. Então, quando você for adorar, é importante, você não vai ficar só, não, eu estou adorando a Deus no Espírito. Por fora, tá aquela coisa fria. E por dentro, não, por dentro eu estou adorando. A adoração, ela envolve todo o nosso ser. Sabe, as pessoas que gostam de futebol, elas não gritam gol assim, ó. Lá dentro, não, é de dentro e a boca expressa, o corpo se manifesta. Se está no estádio, abraça até quem ele não conhece, porque é uma adoração que começa dentro e expressa do lado de fora. A nossa adoração a Deus, ela precisa ser muito mais profunda, muito mais intensa. E, por último, em terceiro lugar, Jesus ensina àquela mulher que Deus procura adoradores. Olha só. Deus não está procurando pregadores, intercessores. Deus está procurando adoradores. Ele procura você e a mim. Será que Ele nos tem achado?
Ele procura adoradores que o adorem assim, em espírito e em verdade, com todo o seu ser. E a razão de ser, de nós termos sido redimidos, é para adorarmos a Deus. Isso fica bem claro quando Moisés vai falar com o faraó a respeito da libertação do povo do Egito. Moisés chega a faraó e disse, olha, você deve libertar o povo, deixa ir o meu povo para me prestar culto, para me adorar no deserto. Ele não fala que é para o povo ser livre, que é para o povo ser uma nação independente. Ele fala, em primeiro lugar, para prestar culto a Deus. E essa é a razão porque você, meu irmão, minha irmã, foi redimido por Deus. Nós somos redimidos para adorar ao Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. E que nós façamos isso. Separe um tempo, volte-se para o seu espírito e busque o Senhor lá dentro. E lá do íntimo, expresse com palavras de amor. Às vezes, no seu momento mais íntimo de adoração, pode ser que você nem tenha muitas palavras. Você começa, Senhor, Tu és o amado da minha alma, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de adoração. Senhor Jesus. Às vezes te faltam palavras, mas estar no íntimo, prostrado, às vezes até mesmo em silêncio, o Senhor ouve o seu coração. E que você possa ter a melhor parte no seu momento devocional, no seu momento ao sós com Deus, esse mergulhar na presença de Deus e adorá-lo pelo que Ele é. Amém, querido? No próximo vídeo nós vamos ver que essa vida de adoração, ela vai nos levar ao próximo passo, que é a entrega e a consagração. Isso nós vamos ver com a pastora Vasti no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe sua vida.